Olá, signo de Escorpião, sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e a cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, signo de Escorpião. O universo te trouxe. Atenção à nossa leitura que realizamos aqui em nosso canal chamado Tríade da Alma, tá? Uma leitura baseada nos próximos 7 dias, né? Que trabalha os 3 pilares do nosso cotidiano, né? Que é o particular, que tem a ver com o nosso interior, perfeito? O pilar familiar, que tem a ver com as nossas relações, e o pilar profissional, que tem a ver com as nossas realizações. Então, por favor, signo de Escorpião, é muito importante que você tire somente o que ressoar positivamente para você, tá? Lembrando que se você está aqui, você está justamente procurando o seu signo em Sol, né? Mas também não deixe de verificar no canal Elion Zoar, tá? Os próximos signos do sua Lua Vênus, né? Ou o seu ascendente, não é mesmo? O signo de Escorpião. Então vamos lá, escorpianas e escorpiões, Signo de Escorpião, vamos lá. Lembrando, tá, pessoal, é um canal novo, então é muito importante que vocês marquem essa postagem, tá? Para que o algoritmo da plataforma ele entenda que é uma mensagem, né? um vídeo de relevância para os demais assistidos, né? Então, por favor, se inscrevam no canal, marquem este vídeo e façam triplo C, curtam, comentem e compartilhem sempre, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Tríade da Alma, tá? Para o signo de Escorpião, pilar particular, por favor, universo. A primeira carta serão 2 cartas. A primeira carta, universo, por favor. Pássaros. Carta dos pássaros. Pilar particular, Tríade da Alma, signo de Escorpião, carta dos pássaros. Comunicação. Os pássaros têm a ver com o processo de comunicação, ainda sendo uma carta muito financeira e material, por causa justamente do 7 de ouros, tá, pessoal? Então, nós temos aqui uma questão de riqueza, perfeito? Temos algum processo de riqueza no âmbito particular para o signo de Escorpião. Vamos ver, né? O que nós temos aqui? Eu acho que vou precisar ainda para poder interpretar, lógico. Agora a gente vai ver a segunda carta do pilar particular, da Tríade da Alma, para o signo de Escorpião. Por favor, universo, mais uma carta para a gente fechar. O que espera o signo de Escorpião para os próximos 7 dias? Por favor, mais uma carta. Buquê invertido. Buquê invertido, pessoal. É justamente a carta da dama, né, de espadas, né? Buquê invertido. Buquê invertido. Então, buquê invertido, né? A gente tem tudo a ver com o buquê, a gente tem tudo a ver com o processo de presentes, né? Algo vai florar, né? Só que ele vem invertido. Tá? O buquê é um presente, né? E a gente tem os pássaros, que é o processo de ainda mais vigência da carta, né? Do 7 de ouros, né? Tem a ver com comunicação, né? Então, comunicação com um buquê invertido, sabe? Então, assim, se tratando, né, da parte particular, perfeito? Então, ou seja, estou falando tanto do interior do signo de Escorpião, quanto também de toda a energia que ele emana, certo? E também, falando do particular, né, que é justamente o seu interior, você emana o que você é, perfeito? E tendo a carta dos pássaros, tá? Para você, signo de Escorpião, para esses próximos 7 dias, tá? Fica claro que você vai estar muito ascensionado, você vai estar muito comunicativo, você vai estar muito atrativo. Por isso que já me veio a intuição sobre este buquê invertido. Cuidado, signo de Escorpião, cuidado, porque o buquê invertido é um falso presente. Isso aí. Cuidado, signo de Escorpião, por esse período dos próximos 7 dias, que você vai estar muito atraente, você vai estar muito comunicativo, entendeu? E pode ter justamente pessoas com energias contrárias, tá certo? Pessoas que
podem realmente se aproveitar para se aproximar com você e te oferecer um buquê invertido, certo? Pode ser uma falsidade, né? Pode ser uma inveja. Então, muito cuidado com a dica direta que eu te dou, o signo de Escorpião, é cuidado com os presentes que você receber nos próximos 7 dias, tá certo? Ah, é meu aniversário, tudo. Ok. Sinta a sua energia, pegue cada presente, né? Porque eu fui questionado em outra plataforma sobre essa carta, né, que aconteceu, acho que umas 2 semanas atrás, né? Sobre o buquê estar invertido, né? Então, o que eu posso só para você, por exemplo, se você está nesse período próximo 7 dias fazendo aniversário, né? Não é Escorpião. Perfeito, pessoal, esquece o que eu estou falando, né? Isso aí foi de alguém que realmente supôs isso no aniversário. Então, nesse caso, então, tá? Signo de Escorpião, cuidado, tá bom? Você vai estar muito receptivo, você vai estar muito numa energia muito vibrante, tá certo? Você está muito comunicativo, tá certo? E alguém pode se aproveitar disso e poder até mesmo te pregar uma peça mesmo, tá? Então, cuidado com a falsidade, você com a fofoca, né? E cuidado com essa energia que chega a você e que pode contaminar o seu interior. Combinado, signo de Escorpião? Então, vamos lá, fica a dica isso, não custa nada, né? Ficar sempre com o pé atrás de tudo, mas seja receptivo, porque você está com energia comunicativa, você está com tudo nos próximos 7 dias, tá bom? Signo de Escorpião na área da comunicação. Perfeito? Muito bom, muito bom. Lembrando a todos vocês, né, antes da gente pular, nós irmos para o segundo pilar da tríade da alma, né, que é o pilar familiar, né, que é tudo a ver com as suas relações, né, signo de Escorpião. A tríade da alma foi uma leitura desenvolvida, né, com base no uso do baralho Lenormand, tá bom? Em que o estudo todo começou junto com a Cabala. Perfeito? Inclusive, nessa leitura, estou começando a aplicar certos recursos da Kabbalah, tá certo? Com relação à energia, tá? Então, quem sabe justamente os processos de meditação, de invocação da Kabbalah, eu vou justamente sugerir para cada um dos 3 pilares, tá? Justamente uma das 10 Sephiroths, né? Uma das 10 casas das Sephiras, né? Que compõem as Sephiroths da árvore da vida, que é da Kabbalah, tá bom, pessoal? Então, quem já entende realmente sobre as energias da Cabala, estuda as energias da Cabala, porque foi isso que me levou ao baralho Lenormand, tá? Porque, para quem não sabe, né, na Cabala, né, você faz o estudo totalmente hermético, né? Desde essa Malkut, né, que é justamente o que está aqui, experienciação na Terra, né, que é o seu reino interior, né, que é influenciado totalmente pela Shekinah, né, que é a presença e energia divina do Criador, perfeito? E você tem justamente as Sephiras, né, que acompanham o seu reino, certo? Então você tem mais praticamente 6 casas, né? 6 casas que fazem esse trabalho, não é mesmo? De você estado vibracional até você chegar nas 3 Sephiras, né? Que compõem a base de cima, né? Da árvore da vida, né? Que eu estou falando da Keter, né? A Rokhma, né? E a Binah, né? Então é muita informação, mas só para vocês entenderem como nós chegamos hoje com a tríade da alma fazendo o baralho Lenormand entre essas 10 casas, tá bom? Signo de Escorpião, um pouquinho de aula para vocês. Nós temos 22 caminhos, tá? A grosso modo 22 caminhos que ligam essas 10 casas, tá bom? E isso eu não estou falando nem das 2 ocultas, que é a da né, que é o filtro do conhecimento, né, e conforme eu citei agora, que é a Shekinah, né, que é a energia divina do Criador, perfeito? Nós temos essas 10 casas, 22 caminhos que compõem, e esses 22 caminhos, pessoal, liga-se diretamente aos 22 arcanos maiores do tarô. Então é isso mesmo. Para mim chegar no baralho Lenormand, eu tive que entender de tarô para poder justamente moldar essa leitura para vocês, né? E é uma leitura expansiva, porque se você caiu de paraquedas nessa leitura, né? E possivelmente esse vídeo já deve ter passado semanas ou meses, não se preocupe, é porque você tinha que estar aqui, tá, signo de Escorpião? Então siga, ressoe positivamente esse vídeo para os próximos 7 dias, tá certo? E acompanhe.
Perfeito? Pode ter certeza que não foi em vão que você está aqui, tá certo? Então, a tríade da alma é isso. Esse é o trabalho que justamente eu quero compartilhar com você, porque ao longo de 4 a 5 anos é um trabalho que me moldou a minha vida e transformou a minha vida. E isso eu estou falando nesses 3 pilares: particular, familiar e profissional. Perfeito? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o segundo pilar do signo de Escorpião, tríade da alma, pilar familiar, o pilar das relações. Por favor, universo, por favor, deixa aqui a carta dos pássaros e o buquê invertido aqui. Tá? Vamos lá, 2 cartas, por favor, tríade da alma, universo, para o pilar familiar. Por favor, signo de Escorpião. Cigana. Carta cigana, pessoal. A carta cigana. A carta cigana, além da sabedoria, né, como é da carta do cigano, né, também que tem no baralho Lenormand, certo? Ela me entoa muito uma questão de adaptação. Uma questão de adaptação, principalmente pelo as de espadas, né? E quando a gente fala de as de espadas, nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de decisões, né? E ainda no âmbito familiar. Então, é uma carta de adaptação, é uma carta que invoca decisões no âmbito familiar. Mas decisões de quê? Para a gente fechar essa tríade da alma aqui, do pilar familiar para o signo de Escorpião. Por favor, universo, mais uma carta. Para fecharmos. Abundância. Carta de peixes. Cardume. Carta de peixes. Carta de peixes. Abundância. Então, nós temos aqui uma condição de adaptação junto com uma abundância, sabe? Então, assim, possivelmente, da mesma forma que a cigana, ela traz todo o processo, né, de decisões, né, de adaptações, algo vai acontecer na família nesse período dos próximos 7 dias, seja na sua família consanguínea, a sua família é justamente constituída, tá bom? Signo de Escorpião. Então, pode ser mudanças inesperadas na família, perfeito? Mas, da mesma forma que há essa abundância aqui, justamente da carta, né? E aí eu tô falando do rei de ouros, preste atenção, tá? Rei de ouros é uma carta totalmente material e financeira, caindo no âmbito familiar de vocês. Então, signo de Escorpião, eu estou enxergando aqui uma abundância formidável, sabe? Uma abundância formidável, mas que pode requerer uma certa adaptação nesses próximos 7 dias para o signo de Escorpião, sabe, pessoal? Como 7 dias é passageiros, então é alguma adaptação que vai ocorrer, tá certo? Na família de Escorpião. E o que eu indico a vocês, sejam flexíveis porque vai passar e depois vai vir o quê? A abundância, tá bom? Abundância e me vem prosperidade para você e os que estão à sua volta, signo de Escorpião. Nossa, muito bom, muito bom. Esse tipo de leitura, tá? Esse tipo de leitura é o que me faz, dentro do estudo que nós realizamos, para justamente posicionar vocês. Porque quando a tríade da alma, a gente está falando justamente de o quê? De 3 pilares, perfeito? E vocês podem ter certeza, universo, que o universo ele é sábio demais, tá? O nosso Criador foi muito sábio, né? Na nossa criação, a energia que ele usou. Porque dos 3 pilares você pode ter certeza, tá? Um dos 3 pilares sempre vai estar 100%, tá certo? Mas é porque isso vai de encontro à noção que nós temos de experienciação. Então, nossa caminhada terrena é de experienciar. Então, nós precisamos ter um pilar 100% para a gente possa ancorar, perfeito? E aqui você vê claramente que apesar do pilar particular estar falando de comunicação ou de um falso presente, né? Tudo, mas você vai estar reluzente, o signo de Escorpião,
perfeito? Então, só você tomar cuidado. É um pilar que eu posso dizer para você, já começa com 100%, perfeito? E aí você tem um pilar agora familiar, que é para você e seus familiares, ou seus familiares para você, entendeu? Em que você vai ter uma questão da mesma forma que tem a sabedoria da cigana, você tem uma questão de adaptação, tá certo? De algum contratempo que possa passar, mas a abundância vem logo em seguida com o rei de ouros, tá certo? Da carta de peixes, sabe? E é prosperidade. Então, mais um pilar que eu posso dizer que é 100%, entendeu? Então, assim, quando há leituras que está costumando acontecer, em que a energia do signo está muito desequilibrada, tá, pessoal? Eu costumo fazer uma leitura final com uma carta do oráculo Lenormand, perfeito? E são cartas positivas, tá? Que a gente pode estar justamente fazendo esse ancoramento. Mas é muito difícil, tipo assim, não tá com tanta frequência, tá bom? Mas vocês já estão bombando, signo de Escorpião, 2 pilares e avisos dados, mas com tudo em cima, com toda a energia positiva para vocês, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, como é que deve ser então o pilar para o âmbito profissional para o signo de Escorpião? Por favor, universo, o que nós temos? Tríade da alma, pilar profissional para o signo de Escorpião. Por favor, uma carta. Não foi, pessoal, perdão. Uma virada não conta. Âncora. Carta da âncora. Carta da âncora. Âncora. No âmbito profissional, a carta da âncora, tá? Pode ser para um grupo aqui, ainda não tirei a segunda carta, mas a âncora é isso, você está estabilizado, né? Da mesma forma também que a âncora, ela trava a sua navegação, né? Então, eu vou precisar realmente para qual caminho que eu vou seguir esse pilar profissional para o signo de Escorpião, ou você justamente está passando um processo de travas, tá? Porque realmente às vezes você se acomodou, perfeito, ou é um processo de enraizamento, né? Que coisas estão tudo seu devido processo, né? Sem nada de novo acontecendo, perfeito? Então vamos lá, vamos ver o que é a próxima carta. A próxima carta é pilar profissional, signo de Escorpião. O que nós temos? Por favor, universo, última carta para Tridão. E lembrando, tá, pessoal, ainda nós vamos falar de números da sorte. Carta da montanha. Carta da montanha, pessoal. Olha, eu falei com vocês, né? Quando a gente tem uma leitura assim, em que 2 pilares, né, estão convergindo, né, por 100%, né? E você tem um pilar aqui que eu já falo para vocês que não seria 100%, mas pode até ser. Por que eu estou falando isso? Você tem aqui a âncora. Perfeito? E a âncora ela pode estagnar, porque ela está trabalhando a sua navegação. Mas você tem uma montanha a ser vencida. Tá bom? O signo de Escorpião. Entende o que eu quero dizer? Então você tem aqui uma carta de decisões, né? Que aí eu estou falando justamente do 9 de espadas, não é mesmo? E aí eu estou falando totalmente de questão, pode ser conflito também, tá? Mas eu estou mais aqui no processo, não de conflito, tá? É um processo de decisões que você tem que fazer. É uma carta que, por ela estar ancorada, ela gera paciência, porque você já viu como é que é difícil você remover uma âncora do fundo do mar? Né? Você tem que fazer muito movimento com o barco para conseguir isso, né? Então, pessoal, me vem uma carta no âmbito profissional para o signo de Escorpião, tá? Que vocês tenham bastante paciência, porque vocês estão nos próximos 7 dias enfrentando algum desafio por conta da montanha. Tá certo? Então, é um progresso, tá? É um progresso, você pode ter nos próximos 7 dias um âmbito profissional, tá certo? Mas ele é seguro, ele está ancorado, perfeito? Então, seja o que vocês vão passar, vai ser uma turbulência, perfeito? O signo de Escorpião, mas vocês estão ancorados. Tá certo? Vocês estão ancorados e toda montanha, né? Ela traz essa questão da persistência, né? A montanha, ela para ser desbravada, você passar pelos caminhos
e justamente chegar ao cume dela e chegar ao vale, perfeito? Então eu acho para esse período, os próximos 7 dias, para o signo de Escorpião, muita paciência, né? E persistência para que esses problemas que possam passar agora no âmbito do trabalho, perfeito, sejam somente mais um processo cotidiano. Entendeu? Então, aqui eu não estou vendo nenhum problema profissional, perfeito? É somente uma carta de atenção, né? Que você continue fazendo o seu trabalho porque você está ancorado, perfeito? Certo? Mas que você continue ser persistente nos próximos 7 dias ao desafio que vai ser apresentado a vocês, tá certo? E, devido a esse ancoramento aqui de Escorpião, não será um bicho de 7 cabeças para vocês, certo? Não será. Tá? Então, tire bom proveito, entendeu? E porque isso aqui invoca também sabedoria, tá? Ainda mais o âmbito profissional, não é um recado financeiro, não é um recado material, né? Mas é uma orientação de âmbito profissional para vocês, tá bom? Signo de Escorpião, uma leitura muito bacana, não há necessidade de eu fazer justamente a leitura do oráculo Lenormand, perfeito? Para fazer uma curação de energia positiva. Vocês estão muito bem equilibrados em 2 pilares, né? E um processo de atenção aqui também, né? Um processo de atenção no seu âmbito profissional, tá bom? Signo de Escorpião. Então, pessoal, para essa energia que está tão equilibrada para Escorpião nesses próximos 7 dias, eu costumo olhando as cartas aqui, pessoal, eu costumo dar dicas, né? De cristais, né? E eu amo usar cristais, né? Então, principalmente cada um dos ancoramentos aqui na mesa que eu faço, cada um com um cristal diferente, perfeito? Então, assim, para esse processo justamente que você vai ter essa pequena, né? Essa pequena, sabe? Essa pequena, vamos dizer assim, né? Pode ser uma surpresa, né, de âmbito particular, né, algum presente falso que você vai receber, né, que eu já havia falado para vocês, né, como também essa pequena estabilidade, né, que você possa passar, pode ser algumas mudanças que vão ocorrer nos departamentos da empresa, tudo, mas o Escorpião está ancorado. Ponto, tá? Hematita. Tá? A hematita, ela traz estabilidade. Se vocês tiverem então hematita em casa, usem bastante nesses próximos 7 dias, tá bom? Com certeza vai ancorar cada vez mais essa energia de vocês, tá bom? A cor, né? Com base na cromoterapia, eu gosto muito, ainda mais quando as energias estão convergindo para 100% assim, tá? Signo de Escorpião, eu gosto muito de indicar essa cor, tá? Que é o verde. Tá? O verde ele é ótimo para crescimento, esperança, entendeu? Para acalmar ambientes. Então, nos próximos 7 dias, signo de Escorpião, usem bastante verde. Combinado? Arquétipo. O que eu posso dizer para vocês aqui? Tá? Arquétipo, para quem interessar, tá, pessoal? Muita gente pede nas outras plataformas. Por favor, pessoal, não deixem de dar a colaboração de vocês aqui no canal, por favor, se inscrevam no canal, marquem o canal, acessem o sininho, tá bom? Para vocês verem as novidades, tá bom? E façam um triplo C, curta, comenta e compartilhe, por favor, vai ajudar muito o algoritmo a entender que o canal Elion Zoar, né? Ele tem conteúdo relevante para outros assistidos, tá bom, pessoal? Mas voltando a dizer, né? Então, o arquétipo que eu possa instruir vocês a usarem, né, no seu celular, no fundo do tablet ou no fundo do notebook, né? É a tartaruga. Isso mesmo. Batendo já com o verde que você está usando, né? Porque a tartaruga, ela é constância. E me vem muito por causa da carta da âncora, né? Então, a tartaruga, ela dá passos certos. E ela sempre está focada no que ela quer fazer. Ela não muda de direção. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela vai até o final. Lento, com passos fortes e com passos sábios. Então, arquétipo para os próximos 7 dias, a tartaruga, se vocês quiserem colocar. E também, pessoal, aqui agora, eu vou falar aqui agora para vocês, signos. Os signos das bases aqui, pessoal. Signos das bases aqui, neste caso, tá? Do pilar particular de vocês, tá, pessoal? Em que vocês possam ter, como é que falam? Surpresas, tá? Gêmeos, né? Gêmeos e Libra, tá? Então, cuidado muito,
tá bom? Você vai estar muito comunicativo, tá, signo de escorpião? Cuidado muito com esse presente surpresa negativo que você possa receber, seja de librianos e geminianos, combinado? Para esse processo familiar, né, em que você vai ter justamente cigana é sabedoria e adaptação. E essa abundância, né? Então, adaptação e abundância, né? Terá uma participação muito efetiva, né? De touro e peixes. Touro e peixes, tá? Touro e peixes aqui, tá? Então, vão justamente fazer bom uso dessa prosperidade que vão estar chegando com vocês. Familiares, dos signos ouro e peixe também. E para o âmbito profissional, né? Lembrando, né, que eu falei com vocês dessa paciência, né? Dessa persistência, né? Para você justamente atravessar o cume, né? Porque ancoramento você tem, né? Então, uma certa atenção, né? Qual signo que eu posso falar para vocês aqui, tá? O signo de escorpião também. Cuidado, tá? Uma observação para quem for de escorpião, tá bom, pessoal? E agora também, quem é do processo da Cabala, tá? Que gosta de fazer justamente as meditações e as invocações usando alguma das 10 casas, né? Das 10 séfiras, né? Que compõem as séfiros da árvore da vida, né? Então, o primeiro pilar, sabe? Ainda mais tem a ver com esse esplendor, né? Que vai estar o escorpião, né? Então, a energia do Rod, tá? Então, use a energia da Séfira Rod, tá bom, pessoal? Para o primeiro pilar, do particular, tá? Para esse processo de prosperidade, abundância, né? Que vai ocorrer, né? Que vai ocorrer aqui com essa carta de peixes, né? No âmbito familiar, no segundo pilar, né? Então, é uma vitória, é uma conquista, né? Então, se vocês puderem usar a Netzar, tá? Que é uma das séfiras, né? Uma das 10 séfiras da árvore da vida, tá bom? Energia, né? Meditação ou invocação da Netzar, tá bom? E o terceiro pilar, né? Que é do pilar profissional, né? Caso você tenha interesse, né? De fazer justamente o uso, né, das energias da árvore da vida da Kabbalah, né? Ainda mais que você vai ter que ter paciência e persistência, tá? Energia de fundação, ISOD, tá? Então, pessoal, fica a dica aí das 3 energias, né, para invocação e meditação, perfeito? E vamos agora finalmente falar dos números da sorte também, que eu sempre deixo aqui no canal, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro número 12 e 9. Opa, porque a carta está invertida do buquê, né? Então a gente tem que respeitar do jeito que está aqui. Cuidado com os presentes, hein? 12 e 9, né? Os números 29 e 34, perfeito, pessoal? E os números 35 e 21, combinados? Intuição, 44, 52, 9, 16, 35 e 27. Tá? Qualquer coisa, vocês voltam um vídeo aí para vocês pegarem esses números aí, tá bom? Use com sabedoria, tá bom? Pessoal, é um canal novo, volto a repetir para vocês, a participação de vocês é muito importante para que o algoritmo entenda, tá, gente? Por favor, a gente precisa hypar esse vídeo, né? Para que ele seja relevante na plataforma, então, por favor, ajude o canal, tá? Se ressoou positivamente para vocês, comentem, curtam, né, compartilhem, se inscrevam no canal, marquem esse vídeo, né, salvem para mais tarde, né, e ajudem o canal, tá bom? Eu espero na próxima semana trazer boas novas para a tríade da alma, para o signo de Escorpião, para os próximos 7 dias, tá bom, pessoal? Agradeço a paciência e por estar até o final comigo, tá bom? Gratidão, até a próxima.